Queridos, abra sua Bíblia, livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 9. Filipenses 4, 9. Amém? Você pode ligar a sua Bíblia também, tem muita gente que tem no seu celular. Ligue se você não tem ainda, tem aqui no telão. Diz assim a palavra: tudo o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Vejam bem: aprender, receber, ouvir, ver, isso praticai. Aprender, receber, ouvir e ver, isso praticai. Feche os olhos. Senhor Deus e Pai, te louvamos pela tua palavra e pedimos que mais uma vez ela seja bálsamo, mais uma vez ela seja a lâmpada, mais uma vez ela seja a bússola. Viemos aqui, Senhor, para cultuar o teu nome, também para receber a tua palavra. Que a tua palavra ministre ao coração de cada um de nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. E todos os da fé digam amém, Jesus. Sente-se, queridos. Glória a Deus. Amados, hoje eu quero falar para vocês sobre o Deus da paz e dizer que não importa o que você esteja vivendo, Deus sempre te dará paz. Não importa qual circunstância você esteja inserido, Deus sempre te dará paz. Isso porque todos nós queremos paz. O mundo clama por paz. As pessoas buscam a paz. Mas para ter a paz de Deus, nós precisamos abraçar o Deus da paz. E isto significa que quando tudo estiver dando errado, Ele é o Deus da paz. Quando você receber o diagnóstico negativo do médico, Ele é o Deus da paz. Quando você perder os seus melhores amigos, Ele é o Deus da paz. Quando você estiver afundando em problemas e não saber como resolver, Ele é o Deus da paz. Então diga assim: o meu Deus é o Deus da paz. Amém? Eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram ou passam por situações e você já se sentiu sobrecarregado. E por que você se sentiu sobrecarregado? Porque você já tentou carregar tudo de uma vez. Tentou suportar um peso que você não conseguia levar, não conseguia carregar. A ansiedade, a pressão, o medo, tudo junto. Mas eu quero trazer um entendimento para você nessa noite, que o próprio Deus não trabalha assim. Deus, Ele não te dá tudo de uma vez. Muitas vezes Ele te dá partes. Entende? Nós queremos
muitas vezes que Deus nos dê tudo, que Deus revele tudo a nós, que Deus entregue tudo a nós, mas muitas vezes Deus nos dá partes. E quem sabe você que está aqui nessa noite, você está tentando resolver tudo, mas Deus quer te ensinar algo aqui nessa noite. O que Deus quer te ensinar aqui nessa noite? A como você lidar com uma parte de cada vez. Por quê? Porque a paz, ela não vem quando tudo está resolvido. Ela vem quando você aprende a louvar pela parte que você já tem. Compreende? A paz, ela não é um pacote completo. Ela vem muitas vezes em porções. E você ora, você agradece, você confia e Deus te dá paz suficiente para hoje. Uma paz suficiente para o agora, não para a semana inteira, não para o ano inteiro, só para hoje. E é isso que faz com que a gente viva vitorioso. As pessoas estão se autodestruindo pela ansiedade, coisas que ainda nem aconteceram. As pessoas estão sobrecarregadas. Por quê? Porque as pessoas estão olhando para longe demais. Mas Deus quer que você olhe para perto. Deus quer que você olhe para o teu hoje. Deus quer que você olhe para o teu agora. E eu sei que muitas vezes nós olhamos para longe e isso nos angustia. E nós, muitas vezes, alongamos sofrimentos, alongamos dores, alongamos desespero. Mas você precisa entender que isso só acontece porque você quer uma paz permanente. E você diz assim: isso que eu estou sentindo aqui agora, eu queria sentir amanhã. Isso que eu estou sentindo aqui agora, eu queria sentir a semana que vem, o mês que vem. Eu queria esse tipo de paz. Isso porque você quer uma paz permanente, mas você precisa entender que Deus te dá paz progressiva. Você quer muitas vezes o plano inteiro e Deus só te dá o próximo passo. E eu entendo isso, amados, porque a gente quer acordar um dia e nunca mais sentir medo, nunca mais sentir insegurança. A gente quer acordar um dia e não ter mais dúvida. A gente quer acordar um dia e nunca mais se preocupar. Mas entenda, a paz que Ele dá não é um estado fixo. E isso vai mudar a tua perspectiva de vida. A paz que Deus dá é uma provisão diária. É como um maná no deserto. Vem na medida certa. Vem no tempo certo, vem para o dia certo. Vou voltar com esse entendimento. Vem na medida certa, vem no tempo certo, vem para o dia certo. E a Bíblia nos diz que a paz de Deus,
que excede todo entendimento, guardará a mente de vocês, mesmo que seja só um pedaço de fé. Essa paz começa aí, e muitas vezes você quer a paz como um produto final, mas Deus te dá a paz como um processo contínuo. Muitas vezes você quer o plano inteiro e Deus te dá o próximo passo. E muitas vezes nós oramos assim: Deus me mostra tudo, me dá um mapa, me revela o destino, me revela como serão os próximos dias. Mas Deus responde: confia em mim, dá o próximo passo. Por quê, amados? Porque se Ele mostrasse tudo, talvez você desistisse mesmo antes de começar. Ou talvez você tentasse fazer sozinho, ou você se perderia no medo do que ainda não entende. Então olha o que diz Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Notem, não é um holofote, não é um GPS, é lâmpada, é para o próximo passo. Porque fé não é sobre saber tudo, é sobre confiar no suficiente para você seguir. E quando a gente pensa e começa a entender, essas verdades se entrelaçam, e a paz progressiva te sustenta no passo que Deus te mostrou que você deve dar. E então o passo que você dá te aproxima da paz que você ainda não sente. Entendem? As coisas se entrelaçam quando nós começamos a entender o Deus da paz. E você pode falar isso em todo lugar. Você pode falar isso em qualquer momento. Amanhã, quando você estiver saindo para o trabalho, ou quando você estiver enfrentando mais um dia de rotina, ou quando você estiver lutando com coisas que você ainda está enfrentando, declare: o Deus da paz está comigo e Ele me dará paz. São declarações que nós temos que aprender a falar. E o processo pelo qual essa paz chega até nós, Paulo está falando aqui aos Filipenses. E é aqui que nós vamos comer essa palavra. É aqui que eu quero dar pedaços da palavra para você entender essa paz. Quando nós olhamos para a palavra, Paulo está dizendo: se vocês fizerem tudo o que me viram fazer, então vocês terão a paz de Deus. Mas vamos olhar para o contexto. Quando nós olhamos para o contexto no qual está inserido esta palavra, Paulo não estava com eles. Quando Paulo fez essa referência para a igreja de Filipe, ele estava dentro de uma prisão. E agora ele quer incentivar aquela igreja, mas ele não pode estar presente. Então ele apela para que eles olhem para aquilo que eles já viram e ouviram dele. Eu entendo que eu não sou como Paulo. Paulo estava escrevendo a Bíblia. Mas com certeza, amados, o pouco que vocês têm visto em mim, o pouco que vocês têm ouvido de mim, Deus te levará até o teu propósito. Eu creio plenamente. E quando eu digo o pouco, é interessante
interessante como o pouco pode fazer grandes coisas por nós. Se você focar o quão pouco você tinha no começo e o quão longe você chegou, é incrível se você olhar o quão pouco você tinha e olha só até onde Deus te trouxe. Com coisas tão pequenas, com sentimentos tão pequenos, com coisas tão diminutas, que quando você olha e diz assim: meu Deus, parecia que era tão pouco, parecia que era tão frágil, mas olha eu aqui. É incrível olhar como você se tornou um grande pai quando seu pai não fez isto. É incrível ver você de repente como um marido pedindo desculpas porque você nunca viu ninguém pedindo desculpas em sua casa. É incrível você ter se tornado alguém que ama a Cristo, mesmo tendo crescido no meio de um lar não cristão. É incrível ver você aqui nessa noite louvando a Deus com as mãos levantadas, mesmo depois de toda a depressão que você enfrentou. É incrível quão longe a gente chegou com algo que parecia tão pouco. É incrível nós vemos essa igreja que começou tão diminuta, estar crescendo dia após dia, e Deus inserindo, e parecia tão pouco, e parecia tão insignificante. É incrível como Deus pode fazer e nos levar a lugares altos, mesmo com coisas tão pequenas. Então eu quero dizer que você não precisa de muito, você só precisa de um pouco. Mas deixou algo para que não sobrevivesse. Se você amar esse Deus, não amar. Glorifica o Deus da paz. Glorifica o Deus da paz. Glorifica o Deus da paz. Se o Deus dos pedaços estiver com você, um pedaço é suficiente. Um pedaço é o que pode te conduzir. Essa paz que você está sentindo quando tudo se partiu, sabe? Quando tudo está destroçado, quando a vida está totalmente diferente daquilo que você pensou que seria, quando tudo se quebrou, essa paz que o mundo não pode te dar, ela vem de Deus. E esse pedaço que você tem, esse pedaço que você tem, daquilo que restou, que era inteiro, esse pouco que ficou para você se agarrar, esse pedaço que você tem, é exatamente o que você precisa para avançar. É o que você precisa para chegar até o seu destino. E quem saiba, você está dizendo nessa noite: eu não tenho um barco, mas eu tenho um pedaço. Eu não tenho uma resposta completa, mas eu tenho um pedaço. Eu não tenho um plano de 10 anos, mas eu tenho um pedaço. Eu estou lidando com coisas difíceis, mas eu tenho paz. Eu estou sentindo o vento, mas eu ainda estou em paz. E quando você olha para os pedaços que te trouxeram até aqui, quando você olha para aquilo que está te mantendo de pé, você vai entender que muitas vezes Deus não está nos lugares inteiros, Deus está
nos pedaços. Muitas vezes Deus se manifesta no meio dos pedaços. Sim, parecia insignificante, sim, parecia tão pequeno, mas te sustentou, te manteve de pé, te manteve vivo. E eu tenho uma boa notícia: você não vai parar só porque o teu barco está espedaçado. Ainda existem pedaços que Deus permitiu. Se agarre a isto e vai, porque o mesmo Deus que te leva a grandes lugares é o Deus que se revela muitas vezes nas coisas pequenas, as coisas que sobraram. Quando você olha para os pedaços que te trouxeram até aqui, você pode adorar a Deus dos pedaços. As pessoas olharam para você e disseram: não vai conseguir. As pessoas olharam para a tua família e disseram: não vai resistir. As pessoas olharam para você, você tinha tudo, de repente você não tem nada. Você tinha muito, de repente restou tão pouco. E as pessoas disseram: não vai muito longe. Mas olha aqui você, 2025, e você continua indo, você continua prosseguindo, você continua avançando. Quem sabe esse ano alguém vai dizer: pensei que não passava de 2025 e vem 2026. Alguém dirá: pensei que não ia além de 2026 e vem 2027. E as pessoas vão dizer: não sabe como, não sei como que está avançando, não sei como que está resistindo. É porque você tem a paz do Deus dos pedaços. E esse Deus te sustenta, esse Deus te alimenta. Olhe para a sua vida, olhe para os pedaços que estão te trazendo. Olhe, a grande maioria de vocês aqui vieram até aqui agarrado a pedaços, vieram até aqui a deriva. E quando você olha para os pedaços, o que você faz quando você olha para os pedaços? O que você faz quando você não tinha alternativa a não ser se agarrar a pedaços? O que você faz quando você olha para aquilo que era inteiro não é mais, para aquilo que parecia muito agora parece tão pouco? Eu preciso dar mais um pedaço dessa mensagem para vocês. Vocês querem? Eu preciso falar mais alguma coisa. Paulo não foi o único que passou por tempestades. Nós estamos falando em ter paz em meio às tempestades. Os discípulos também podem ser um bom exemplo para nós. Eles tinham Jesus como referência. E eles também têm uma história sobre tempestades. Você daqui a pouco terá a sua história sobre as tuas tempestades. Alguns de vocês aqui já têm história sobre tempestades. E essa tempestade que os discípulos passaram trazem grandes princípios para nós. Essa passagem é diferente, porque o barco que eles estavam não quebrou. Porém, Jesus não estava no barco com eles.
mais importante? Um barco inteiro sem a presença de Jesus? Ou um barco quebrado com a presença dele? Olha o que diz a palavra, Marcos 6,46. Tendo-o despedido, subiu ao monte para orar. E chegando à noite, o barco estava no meio do mar. E Jesus encontrava-se sozinho em terra. E ele notou que os discípulos remavam com dificuldade, pois o vento soprava contra eles. E em plena madrugada, Jesus vinha na direção deles andando sobre o mar. E já estava prestes a passar por eles. Agora prestem atenção nisto. Isso nos mostra que Jesus foi se revelando pouco a pouco aos seus discípulos. Notem que ele não se identificou de forma imediata, ele se revelou por partes. E eu ressalto isto porque nem sempre nós sabemos que se trata de Deus no início. Sabe, quando Deus está fazendo algumas coisas, nós não identificamos que é Deus. E de fato, às vezes, a presença de Deus vem em nossas vidas com um sentimento de medo, como os discípulos tiveram nesta passagem. A Bíblia nos conta que eles viram Jesus e eles gritaram aterrorizados, porque eles nunca o tinham visto nessa situação antes. Eles já ouviram acalmar uma tempestade antes. Isto está registrado em Marcos capítulo 4, mas naquela vez ele estava no barco o tempo todo com eles, e agora eles estão numa situação diferente. Um pedaço dele que sempre existiu, mas que você nunca viu antes. E eles estão agora gritando aterrorizados com aquilo que veio lhes salvar. Eles não entendiam, não viam que era Jesus, não compreendiam que era Jesus. Era Jesus. Mas a figura que Jesus estava se apresentando estava causando medo, estava causando terror. Mas Jesus disse para eles: não temam, sou eu. E então a Bíblia diz que ele entrou no barco com eles e o vento sumiu e eles ficaram maravilhados com ele. Agora vamos um pouquinho à frente, versículo 52 nos diz assim: afinal, eles nem tinham entendido o milagre dos pães, porquanto seus corações se mantinham endurecidos. Essa parte parece que não tem conexão nenhuma com o que nós estamos falando. O que tinha a ver pão com barco? O que tinha a ver pão com medo? Incrível como a Bíblia se conecta. Se a gente não prestar atenção, a gente deixa de perceber alguns detalhes. Para nós entendermos esta parte, eu quero lhes dar mais um pedaço dessa mensagem. Marcos 6,45 nos diz assim:
logo em seguida insistiu que os discípulos para que entrassem no barco e seguissem adiante dele para Betsaida, enquanto ele se despedia do povo. Notem aqui, não relata o que havia acontecido antes, mas quando nós voltamos a alguns versículos, nós vemos que Jesus viu a multidão faminta e ele pede aos discípulos que alimentassem a multidão, mas eles disseram: nós não temos como, Senhor, porque o que nós temos aqui são só pedaços, são 5 pães e 2 peixes, e isto não é nada. Mas quando lhe trouxeram aquilo que parecia só um pedaço, os pedaços foram suficientes para alimentar mais de 5.000 homens, e isto resultou em sobras. Olha o que diz Marcos 6,41: e tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos aos céus, rendeu graças e partiu os pães, e a seguir os entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo. Da mesma maneira repartiu os 2 peixes entre toda a multidão ali reunida, e todas as pessoas comeram à vontade e ficaram satisfeitas, e os discípulos ainda recolheram 12 cestos repletos de pedaços de pão e peixe. 5.000 homens alimentados e ainda pedaços para levar. Agora vamos para a tempestade, para a gente encerrar. Para a gente encerrar pulando e adorando a Deus. Vamos olhar para essa tempestade de maneira diferente. Jesus os enviou para a tempestade, mas notem, não os enviou de mãos vazias. Se você verificar o teu barco, saiba que você ainda tem alguns cestos. Se você verificar o teu barco, você tem pão. E nessa noite eu vim lembrar você aqui nessa noite, vim lembrar alguém que há pão em seu barco, há pão em seu barco, há pão em seu barco, há pão em seu barco. Tá, pastor, e daí? E quem sabe você diga: eu não preciso de pão em meu barco, eu estou no meio de uma tempestade. Mas eu quero dizer que você precisa ser alimentado até que Deus apareça e acabe com essa tempestade. E quem sabe você está no meio de uma tempestade e Jesus ainda não apareceu para acalmar a tempestade, mas dentro do seu barco existem sinais de milagres. Dentro do seu barco existem pedaços que já te sustentaram. Dentro do seu barco existem pedaços que já te abençoaram. Dentro do seu barco existem pedaços que já te levantaram, pedaços que já te fortaleceram. Então, quando o diabo vier te dizer que você não vai conseguir, olhe para os pedaços daquilo que você tinha e que não era suficiente, mas que se tornou mais do que suficiente depois do toque de Jesus. Olhe para os pedaços com gratidão. A gratidão é o gatilho da multiplicação. A gratidão é o gatilho da multiplicação. A gratidão é o gatilho da multiplicação. A gratidão é o
multiplicação. Olhe para o barco. Tem restos de milagres aí. Tem pedaços de milagres aí que vai fazer você entender. Ele não me deixou perecer. Ele não me deixou fracassar. Então eu tenho a certeza que tudo vai se acalmar. Às vezes você não está recebendo mais porque você está ignorando o que já tem. Às vezes você não está recebendo mais porque você está ignorando o que já tem. Não endureça o teu coração. Você não precisa de tudo. Você só precisa da parte que Deus te deu. A paz vem em partes, a cura vem em partes, a revelação vem em partes, e quem sabe você está esperando estar inteiro para se mover. Mas Deus está esperando que você se mova com o que sobrou. É tempo de se mover com o que sobrou. Nós vamos se mover com o que sobrou. Nós vamos avançar com o que sobrou. Você vai avançar com o que sobrou. Você vai vencer com o que sobrou. Você vai continuar com o que sobrou. Você vai chegar com o que sobrou. Tem cesto de pão, tem sinal de milagre, e o mesmo Deus que fez coisas que você não entendeu é o mesmo Deus que vai continuar usando coisas que você jamais imaginou que poderiam ser usadas. Então entregue a parte que você tem. Se você está se sentindo fragmentado, se você está tentando juntar os pedaços, se você está esperando por paz, hoje é o dia de entregar. Não tudo, só a parte que interessa para Deus. O que interessa para Deus hoje aqui? Qual é a parte da tua vida que interessa para Deus? Quem sabe você pode dizer: Senhor, eu não tenho tudo, mas eu tenho algo. Recebe a minha parte, recebe a minha fé, recebe a minha dor, transforma em paz. Quando você entrega, a paz que excede todo o entendimento entra no teu coração. E agora você não tem mais medo de perder. Por quê? Porque o mesmo Deus que colocou teus pés quando as coisas estavam inteiras é o mesmo Deus que permitiu que os pedaços de fragmentos que ficaram te sustentem. E isso traz paz no nosso coração.
Muitos pensavam que você não ia suportar, muitos pensavam que você não ia conseguir, mas olha você aqui num domingo, com as mãos levantadas, agradecendo ao Deus que permitiu que chegasse pouco, mas que o pouco foi suficiente, o pouco foi suficiente, o pouco foi suficiente. Se você tem gratidão pelo pouco, adore a Deus nesta noite. Paulo está dizendo: quando vocês chegarem a um lugar, quando vocês chegarem a um estágio que vocês não sabem o que fazer, lembrem-se do que aprenderam e viram e pratiquem aquilo, e o Deus de paz estará com vocês. Paulo, ele está falando: se agarrem ao que vocês viram de mim. Ele está falando das experiências que eles viram na vida dele. E quando nós olhamos para a vida de Paulo viveu um apedrejamento, e mesmo assim ainda permaneceu em fé. Paulo sobreviveu a um naufrágio. Mesmo antes de escrever essa história, mesmo antes de escrever esta carta aos Filipos, houve cenas na vida de Paulo que serviram para instruí-los, coisas que eles poderiam olhar e fortalecer a sua fé. Não é bom quando nós temos alguém para olhar. Não é bom quando nós podemos olhar um irmão de fé, quando nós podemos olhar alguém que fortalece a nossa fé. Paulo está dizendo para esta igreja: eu quero que vocês, eu não posso estar aí com vocês, mas eu quero que vocês lembrem daquilo que vocês viram em mim, aquilo que vocês ouviram de mim. E quando a gente vai para a Bíblia, em Atos 27, Paulo conta sobre uma viagem que ele estava fazendo enquanto aguardava a sua redenção por pregar o Evangelho. E enquanto ele estava no navio, a Bíblia diz que ele teve um encontro com um anjo. E o anjo disse: Paulo, não tenha medo, porque o barco que você está passará por uma tempestade, mas você vai sobreviver. Quem sabe isso pode ser um recado para alguém aqui nessa noite. Quem sabe o Espírito Santo trouxe você aqui nessa noite para dar esse recado a você. O barco que você está passará por uma tempestade, mas você vai sobreviver. Será um caminho turbulento por um tempo. Quem sabe você vai ter que tomar um Dramin na jornada, mas você vai sobreviver. Talvez você vai ter que jogar alguns Jonas fora, vai ter que rever alguns relacionamentos. Quem sabe não vai ser como você começou, mas se você fizer como Deus está dizendo, você vai sobreviver. Aqui é instrução nessa noite. Não se desvie nem para a direita, não se desvie nem para a esquerda. Não olhe para as pessoas erradas, não ouça as pessoas erradas. Olhe para a instrução de Deus, porque quando as coisas não estiverem funcionando, quando o teu barco estiver à deriva, lembre do que você ouviu aqui nessa noite.
noite. Lembre do que você está ouvindo aqui nesse momento. E se você fizer como Deus está dizendo, você vai sobreviver. Atos, capítulo 27, 41, nos diz assim: entretanto, dando num lugar onde duas fortes correntes marítimas se encontravam, o navio encalhou em um banco de areia. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi despedaçada pela força constante das ondas. Então, se você estiver no oceano e isso acontecer com a embarcação que você está, certamente você não sobreviverá, a menos que você tenha um Deus que seja o Deus dos pedaços. E quem sabe, de repente, o navio que você está se despedaçou. De repente você está enfrentando algo que jamais imaginaria. Faz dias que por causa disto você não tem apetite. Muitas coisas parecem incertas nesse momento. Muitas coisas estão sem conexão na sua cabeça, mas em nome de Jesus, eu quero declarar aqui nessa noite que o Deus dos pedaços pode levar você até onde você tem que chegar. O Deus dos pedaços pode levar você até o teu destino. Então levante a tua mão e diga: o Deus dos pedaços está comigo. E olha só o que nos diz Atos 27, 42. Então os soldados resolveram matar os prisioneiros, para impedir que alguns deles conseguissem fugir, atirando-se ao mar. Contudo, o centurião, desejando poupar a vida de Paulo, os impediu de executar a ação proposta e ordenou aos que sabiam nadar que se lançasse em primeiro lugar ao mar e rumassem em direção à terra, e os demais deveriam seguir os primeiros e salvar-se com a ajuda de tábuas ou destroços flutuantes do navio. E assim ninguém se perdeu e todos chegaram a salvo em terra firme. Parece só uma narrativa, mas olha o que diz a palavra: alguns se salvaram agarrando-se a tábuas e destroços do navio. Alguns se salvaram agarrando-se a tábuas e destroços de navio. Isso nos dá informação que Paulo chegou até o seu destino, chegou até a praia, mas não chegou com o navio inteiro. Ele chegou com os pedaços do navio. E isso aqui pode ser você, e quem sabe eu estou pregando para alguém que está dizendo: eu estou tentando chegar do outro lado com os pedaços que me restam. Quem sabe você está dizendo: como eu vou fazer sem eles? Como eu vou fazer quando o dinheiro acabar? Como eu vou fazer daqui para frente? E você não está inteiro, mas você está agarrado a pedaços de fé, agarrado a pedaços de força, agarrado a pedaços de esperança. Mas eu venho com uma voz profética de Deus aqui nessa noite dizer para você: não desista, porque o que sobrou é suficiente para Deus te levar até o seu destino. Você não precisa estar inteiro, você só precisa estar disposto. Se agarra no que sobrou e vai, se agarra nos pedaços que você ainda tem
Eu quero agradecer você por ter assistido a nossa mensagem. Espero que Deus tenha ministrado e falado com você. Sempre tem mensagem nova aqui no nosso canal. Peço que você se inscreva e aperta no sininho aqui para você ter notificações de quando tem uma nova mensagem. Se você ainda não conhece o nosso ministério, nos siga lá nas redes sociais, aviva.lages no Instagram e Comunidade Aviva no Facebook. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Deus abençoe.